Pergunta de Pedro. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, o quê? Me ajudem. A vida eterna. Pedro fez essa pergunta, motivado por quê? Essa foi mais uma das conversas que Pedro teve com Jesus. Impossível, como sempre, ele estava preocupado, porque pouco tempo antes, ele presenciou o diálogo de Jesus com o jovem rico. E no diálogo de Jesus com o jovem rico, Jesus deixou claro, se ele quisesse ser seguidor dele, ele teria que fazer o quê? Me ajudem. Vender tudo que ele tinha e dar aos pobres e segui-lo. Quando Pedro ouviu isso de Jesus, ele ficou preocupado e foi direto ao assunto e disse: mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos ganhar com isso? Pedro estava preocupado com a sua situação e com a situação dos seus amigos, dos seus discípulos. Na mente dele, ele deixou tudo para seguir ao mestre. E por isso, ele teve coragem em se expressar com esse questionamento diante de todos os seus colegas. Será que vale a pena servir ao mestre? Era a preocupação de Pedro. É bem possível que algumas pessoas em nossos dias tenham a mesma vontade de fazer essa pergunta a Jesus. Será, mestre? Senhor, nós deixamos amigos, hábitos, lugares, roupas, alimento, música para te seguir. E o que é que nós vamos ganhar em troca disso? Será que um jovem, uma pessoa, em dedicar sua vida a Deus e renunciar ao mundo, os prazeres mundanos, e buscar uma vida de total dedicação a Deus, essa pessoa terá alguma recompensa de Jesus? Claro que sim, né? A lista, se fôssemos para falar nesta noite, ela não daria tempo, né? Mas veremos alguns aspectos que vai nos motivar a continuarmos em nossa carreira cristã, a servir a esse Deus maravilhoso a quem servimos. Primeiro aspecto, a primeira recompensa em servir, em ser fiel a Deus, é a recompensa da liberdade. É possível que alguém questione, mas é exatamente isso que eu perco quando eu sigo ao mestre. Por quê? Logo que a pessoa vem para a igreja, são muitas proibições, muitos nãos. Seguimos, uma vez eu ouvi um jovem falar isso, ó, seguimos a igreja do não pode. Não pode, né? Não pode. Desse jeito, não temos liberdade. Se quase tudo não pode. Em outras palavras, se eu deixar o mundo e dedicar minha vida toda a Jesus na igreja, eu vou perder muito. Eu não vou ganhar nada com isso. Eu quero aproveitar esta noite para dizer para todos, em especial para os jovens, que nós temos
um conceito muito equivocado do que é liberdade. Na verdade, nós achamos que a pessoa que está praticando tudo o que deseja, lá no mundo ela é livre, mas muito pelo contrário, ela é uma escrava. Esses dias eu fiz uma visita e alguém falou isso para mim. Não, olha, eu não gosto de igreja, de crente, porque eu sou livre. Eu gosto de fazer o que eu quero. E eu quero ser livre. Eu não gosto de não pode, não deve, regras e aí vai. Aí eu disse para ele, você está enganado. Você pensa que é livre, mas na verdade você é escravo. Livre sou eu, que dediquei a minha vida a Deus e não bebo, não fumo. Aí comecei a falar os não. Agora você é escravo disso, 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 disso. A liberdade verdadeira nós só alcançamos quando temos um encontro com quem? Com Jesus. E o não de Jesus para nós é um não de bênção, um não de proteção, é um não de recompensa. Quer ver? Quando você compra um eletrodoméstico, logo que você vai usá-lo e você tem dúvida de como usá-lo, você pega o manual, sim ou não? Correto ou não? Me ajudem, sim ou não? O manual de instrução. Lá no manual tem, não ligue esse eletro em tal tomada. Lá diz, não coloque no sol. Lá diz, não faça isso, não faça aquilo. E é um monte de nãos que existe e eles são colocados ali pelo fabricante, que conhece muito bem o produto nos mínimos detalhes, para o melhor funcionamento do mesmo, sim ou não? Então o não é que aquilo é chato ou é ruim, é um não de recompensa, é um não de bênção para aquele produto. Nossa realidade é muito parecida. Deus nos criou, sabe o que devemos fazer para funcionar bem, por isso Ele nos deu o seu manual de instrução. Sabe qual é o nome desse manual? Bíblia Sagrada. Aí ele diz, você não pode comer isso, porque eu fabriquei você para comer aquilo. A primeira proibição que Deus faz é a alimentação, né? Ele estabelece o cardápio que Ele estabeleceu no princípio. E Ele começa a dizer, você não pode vestir assim, porque eu acho que eu tenho algo melhor para você. Então o não que Deus estabelece para os seus filhos não é um fardo, não é algo ruim. São promessas que nos fazem mais felizes e que contribuirão para o nosso bem-estar e nos livrará de desconfortos e problemas. E por isso que um cristão que desfruta as regras, as orientações da palavra de Deus, ele é mais feliz. E ele está livre de muitos problemas físicos, emocionais e espirituais. O não de Deus, na realidade, é uma bênção para os filhos deles, né? Eu li um texto no Espírito de Profecia, queria que vocês ouvissem ou acompanhassem na tela. Diz assim, ó: os cristãos às vezes pensam que tem vida difícil e que é uma condescendência de sua parte apegar-se a uma verdade impopular e professar ser seguidores de Cristo. Que o caminho parece duro e tem muitos sacrifícios a serem feitos, quando em realidade não fazem sacrifício algum. Se na verdade são adotados da família de Deus, que sacrifício fizeram? Talvez o fato de seguir Cristo haja rompido alguma amizade com parentes, amantes do mundo, mas considere a troca. Seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, elevados, sim, grandemente exaltados, para serem participantes da salvação, herdeiro de Deus e cordeiro de Jesus em sua herança incorruptível. Se o elo que os liga aos parentes não cristãos se enfraquecer por causa do nome de Cristo,
um elo mais forte será formado, um elo que liga o ser humano finito ao Deus infinito. Consideraremos um sacrifício de nossa parte trocar o erro pela verdade, as trevas pela luz, a fraqueza pela força, o pecado pela justiça, um nome e uma herança perecíveis na terra por honras penduráveis e um tesouro imortal. Se há alguém que devia ser continuamente agradecido, esse é o fiel seguidor de Cristo. Se os cristãos pensam demais na dificuldade do caminho que tem a trilhar, tornam-no mais difícil no que realmente é. Se, porém, demoram-se na consideração dos pontos iluminados do percurso e são agradecidos por todo o raio de luz recebido, demorando-se também na rica recompensa que se encontra no fim da corrida, em lugar de pensar na tristeza, na lamentação e na reclamação, eles terão o quê? Me ajudem. Um semblante alegre. A pessoa mais feliz do planeta, o nome dele é o cristão. Porque mesmo que ele passe por algumas dificuldades aqui nesta terra, ele sabe que ele tem no futuro uma herança eterna. Ele vai ter um gozo que nunca vai se acabar. A maravilhosa recompensa não é só presente, ela é o quê? Eterna. Nós lemos que pertencemos à grande família, a família de Deus. Alguns carros têm assim: eu não sou dono do mundo, mas sou o quê? Filho do dono. Aqui na terra também temos uma família. Jesus disse: aquele que deixa pai, mãe, família, receberá 100 vezes mais. E essa experiência tem se cumprido na minha vida. Por causa do evangelho, por causa da missão, eu tive que sair de casa cedo para colportar e viajei por esse Brasil inteiro. Conheço 20 capitais do Brasil, só tem 3 para fechar. Conheço a Europa, conheço a França, a Suíça, Romênia. Que mais? Tem vários países na Europa que conheço. Aqui na América do Sul, tive no Peru, agora tive nos Estados Unidos, em contato com toda a família reformista em todo o mundo. E por onde passei, encontrei uma mãe e um pai para suprir algumas necessidades que surgiram no meio do caminho.